Agora, esse realmente ele era Deus, esse realmente era o Senhor, e nós não recebemos. Essa é a diferença. Aquele que tinha escolhido, esse vai se lutar, confessar com alegria o nome do Senhor. Amém? E sempre estarás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor, todas as coisas cooperam para aqueles que te que sempre estás comigo, Senhor. Que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Ataque dos inimigos sobre a família de Deus. Eu quero trazer para você uma mensagem no dia de hoje. Vamos iniciar
no que está escrito em Salmos, capítulo 127, versículo 1. É o princípio de todas as coisas. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão a vigia da sentinela. O Senhor que edifica a casa. Se o Senhor não edificar, em vão trabalhar, porque não vai edificar. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão as vigia, porque vai ter salteadores. É o Senhor que guarda, é o Senhor que edifica. E a nossa casa deve estar edificada na rocha. Eu e minha família queremos o Senhor. Eu e minha casa escolhemos o Senhor. É o Senhor. Deus é o criador da família. Que tal é o único que tem autoridade e direito para dizer o que é família. Para que ela existe, é como deve funcionar. A família só pode viver, se desenvolver normalmente, se contar com as bênçãos de Deus. Sem as bênçãos de Deus, a família não consegue viver. A família não consegue multiplicar. A família não consegue ser feliz. Deus é o único que tem o direito de autoridade. A situação atual da família de hoje, na maioria, estão em crise. Sim, estão em crise. Os principais familiares estão em crise. Porque o casamento virou uma competição e deixou de ser um propósito. E quando o casamento deixa de ser um propósito e passa a ser uma competição, tenha certeza que as coisas não vão dar certo. Eclesiastes capítulo 4, versículo do 9 ao 12. Melhor é ser dois do que um, porque tem melhor paga com o seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Aí, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquietarão. Mas um só, quem aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois resistirão. O cordão de 3 dobra, não se rebenta com facilidade. Esse é o propósito do casamento. Toda competição tem a sua consequência. E vejamos hoje que muitos casamentos em crise porque estão em competição e deixaram do propósito de lado. O que está acontecendo nos lares? Tensões, contendas, discussões, rinchas, gritos, ofensas, ressentimentos, amargura, até a separação e o divórcio. Para termos um relacionamento eficaz, o casamento precisa ter um propósito. E esse propósito é Deus. Deus faz parte desse propósito. Muitas famílias casam sem propósito, sem nenhuma estrutura, apenas porque querem viver longe dos seus pais. A carência do propósito no casamento. Muitos não determinam nenhum objetivo, casa por casar, casa para ficar longe da família. Outros já casam endividados. Casam, trabalham, até se esforça, até adquire coisas, tem filhos, mas não sabe para quê. E se pergunta a maioria dos noivos, próximo do casamento, para que estão casando? Para que estão casando? Por que eu casei? Qual o motivo que te fez você casar?
certamente não dirão nenhuma resposta correta e clara. Todos aqueles que irão casar. Até planejam os detalhes do casamento, vestidos, festas, viagens, móveis, lista de convidados, meses antes. Mas provavelmente jamais se perguntaram: para que fomos no casar? E essa falta de propósito que leva a maioria dos pais a crer que são bons pais se apenas dão para os seus filhos comida, roupa, habitação, atenção médica, educação escolar, recreação. Não percebe que, embora tudo isso seja importante, mas não é essencial. O essencial é Jesus Cristo. Alguns que se casam pensando apenas em si mesmo, aqueles egoístas, seu objetivo é apenas receber e não dar. Não é servir, apenas a ser servido, seja em todas as áreas. Na responsabilidade familiar é zero. O maior propósito do casamento é incluir Deus nas nossas famílias. Deus é o Criador da família. Deus criou todas as coisas. Fez o homem e a mulher e os uniu no casamento. Ele instituiu o casamento para todas as gerações. É Ele que dá os filhos. Ele é o autor do Criador da família. Deus é o dono da família. Toda a criação pertence a Deus. Portanto, a família também lhe pertence. Assim podemos afirmar que não é a nossa família, mas a família de Deus. Não são nossos filhos, chama filhos de Deus. Deus quer que você se posicione e lute. Você deve lutar, pois o inimigo é cruel e impiedoso. E Efésios capítulo 6, versículo 10. Quanto aos mais, sede fortalecido no Senhor, na força do seu poder. É isso que nós devemos fazer, se unir. Uma das razões pelas quais a vida familiar é um grande desafio é porque está sob constante ataque espiritual. Devemos nos unir no casamento. Uma só carne. Dois é melhor do que um. Dois, um ajuda o outro, um levanta o outro. Um guarda o outro. Não é uma competição, e sim uma união. Devemos nos unir, uma só carne. Quando uma pessoa despreza Deus e gosta de viver praticando o pecado, está atraindo sofrimento, não somente para si, mas também para os seus, para toda a sua família. As pessoas que ainda não foram curadas por Jesus e que mantêm ferida dentro de si também causam ferida nos outros. Devemos nos unir, devemos nos cuidar um do outro, devemos amar um ao outro. Não podemos vacilar, não podemos dar brecha. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para trazer vida, vida e abundância. Deus cuida de você, Deus cuida de nós. O nosso casamento deve estar selado pelo sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro. Que todo ataque do inimigo, cai por terra. Eu e minha família decidimos adorar o Senhor. Eu e minha família escolhemos o Senhor. E toda obra maligna não tem autoridade sobre a minha família. Que Deus o proteja. Que Deus proteja toda a família. Que Deus cuida de todas as famílias que decide colocar a tua vida a Deus. Que Deus abençoe. Que nós possamos colocar Deus em primeiro lugar
Aí veremos a glória de Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão dele esteja sobre as nossas vidas. Que assim seja. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por mais uma reflexão no dia de hoje.